Com vocês, bora para mais uma live de leitura bíblica e vamos começar agradecendo aquele que nos permite fazer isso aqui. Pai, te agradecemos por mais um domingo, Pai, na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, Pai. O Senhor nos adotou como filhos. O Senhor não olhou, Pai, para o que nós fazemos, o Senhor olhou para o que nós somos e nós somos criação sua, Pai. Então te agradecemos por essa escolha maravilhosa que o Senhor faz todos os dias, Pai, e que venhamos a aprender, Pai, na profundidade o que significa ser, Pai, teu filho e o que significa, Pai, viver a sua paternidade, para que venhamos a aprender a cada dia, Pai, nos relacionar melhor com o nosso Pai, conhecer o nosso Pai, entender o nosso Pai, saber o que o nosso Pai gosta, Pai, e obedecer, Pai, ao que o Senhor tem nos falado, ao que o Senhor tem nos ensinado, Pai, porque o Senhor nos escolhe mesmo com os nossos pecados e as nossas falhas, Pai, mas o Senhor insiste e persevera com nós até o fim, então nós devemos também te escolher todos os dias, Pai, e perseverar até o fim, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou este livro aqui para nós, Pai, para que nós, ao lermos, te conhecêssemos, Pai, pudéssemos nos relacionar com o Senhor. Obrigado, Pai, porque quando não entendemos, o Senhor, Pai, se faz presente, Pai, nessa leitura e nos ajuda a entender através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tanto carinho, tanto amor, Pai, tanto cuidado, tantos detalhes, Pai, que o Senhor faz todos os dias e algumas vezes nós nem nos damos conta, Pai. Obrigado porque o Senhor está presente todos os dias, Pai. E nós oramos agora para que todo lar que receber essa mensagem, Pai, toda casa, Pai, onde há pessoas com o coração ardendo de desejo de te conhecer mais, Pai, o Senhor se revele, Pai, que as pessoas venham saber que o Senhor está presente. Nós te convidamos agora, Pai, para estar aqui conosco nesta leitura, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui conosco nessa leitura, porque sem o Senhor, Pai, não podemos fazer nada. É o que está escrito, Pai, neste livro. Sem Jesus não podemos fazer nada. Por isso, pedimos que vocês estejam conosco aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós aqui como filhos queremos participar, Pai, de tudo o que o Senhor deixou registrado aqui, Pai. Nós declaramos agora que nós vamos nos esforçar mais, Pai. Chegamos na metade da leitura deste livro, Pai, e nós queremos perseverar até o fim, Pai. Sabemos que com a sua ajuda, Pai, iremos perseverar até o fim. Então que o Senhor revele o que está preparado para o dia de hoje, Pai, e que o Senhor abençoe cada pessoa e cada lar, Pai, que está ouvindo esse vídeo, não importa se é ao vivo ou gravado, e que este vídeo, Pai, chegue nas casas que o Senhor assim ordenar, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Rose, tudo bem? Bora para mais uma live aqui. Só vou deixar um aviso registrado no vídeo. Já recebi a notificação do Instagram e só será possível fazer a live para contas com mais de 1000 seguidores. Então eu não quero quantidade de seguidores aqui, mas quem puder recomendar esse conteúdo para mais pessoas, porque assim conseguiremos continuar no modo live. Senão a gente vai ter que criar uma alternativa e ao vivo é mais legal, né? Mas enquanto não der, a gente vai perseverar da maneira que for necessária. A gente não vai parar, a gente vai conseguir ir até o fim, mas na live dá para interagir, na live dá para responder pergunta, na live é um pouco mais amigável. Então, o Instagram está notificando seus usuários com menos de 1000 seguidores para que só será possível, não deram data, só será possível live com mais de 1000 seguidores. Então, quem desejar continuar fazendo essa leitura ao vivo, então nós precisaremos atingir esses requisitos do Instagram. Então, quem puder auxiliar essa página,
Quem quiser que as pessoas continuem recebendo esse conteúdo ao vivo, vamos compartilhar e recomendar. Mas quem sabe de todas as coisas é Deus, então eu confio no poder do meu Pai. Ele já sabia de tudo isso e prosseguiremos como for necessário, porque esse conteúdo não vai parar de chegar até você enquanto a gente não terminar. Então vamos prosseguir em nome de Jesus. Semana passada a gente parou no Salmo 138, agora a gente vai para o Salmo 139. Quem tu és e quem sou eu é o tema desse salmo, e quem escreveu? Davi. Davi, ele escreveu, mais uma vez, só para relembrar, 73 salmos, praticamente metade do livro de salmos é dele. E esse salmo é bem conhecido porque ele começa assim, ó: Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces quando me sento, quando me levanto. Discernes de longe os meus pensamentos. Por dispersos que sejam meu caminhar e meu descansar, todos os meus caminhos te são familiares. Então, o que Davi está falando aqui? Não importa o que eu faça, Deus já sabe de tudo. Não que isso nos dê liberdade para fazer o que a gente quiser, não é isso. Isso aqui é uma declaração da soberania de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E Davi, ele, como a gente já falou algumas vezes aqui, ele tinha um contato especial, ele tinha um acesso. Não que ele era especial e tinha um acesso único a Deus, não. Ele buscava, quando a gente busca, Deus se revela, Deus abre essa porta para nós, né? Porque a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele. Então, essa porta se abre para todos aqueles que o buscam. Então, esse acesso que Davi teve, a gente pode ter também. Fala, meu querido irmão Roberto, tudo bem? Então, esse acesso que Davi tem, nós podemos ter também através do quê? Bom dia, Neidinha, tudo bem? Esse acesso que Davi tinha a esse contato com Deus, nós podemos ter também. É só buscar, né? Deus, ele está disponível para todo mundo. Não existe Deus como o nosso, porque ele é disponível, basta você buscar. Agora a gente vai para o Salmo 140. Deus é a força que nos salva, é o tema desse salmo, também escrito por Davi. Aqui vai ter uma seção de salmos escritos por Davi. Salmo 141. Ouve a minha voz. É uma música que... Fala, Ju, bom dia, tudo bem? É uma música que Davi escreveu para Deus. É uma oração pessoal dele de súplica. Salmo 142. A perseverança do justo, também escrito por Davi. Esse salmo aqui, ele é peculiar por quê? Porque Davi escreveu ele quando ele estava fugindo, ele estava escondido na caverna. Lembra da cena da caverna que a gente leu lá atrás? Quando Davi estava sendo perseguido, ele escreveu isso daqui. Agora, olha só o ambiente em que Davi estava quando ele escreveu isso daqui. Não era nada alegre, ele não estava passando por momentos maravilhosos. Não é o Salmo 123, deitado em campos verdejantes, não é isso. Ele estava sendo perseguido por Saul e seu exército. E no meio da escuridão, literalmente, ele se entrega a Deus, ele rasga o coração. Então olha só como Davi nos ensina, não é à toa que é o personagem que tem mais capítulos escritos sobre ele na Bíblia. Não é à toa, tem muita sabedoria em Davi para que a gente possa aprender com ele. Salmo 143, também de Davi, é a prece dos humildes perseguidos, é o tema deste salmo aqui. A gente vai ler o versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã o teu amor, pois confio em ti. Então, olha só. Fala, Bruno, tudo bem? Olha quem entrou, até a Melissa entrou hoje, hein? Hoje está movimentado isso daqui. Então, olha só o que Davi fala no Salmo 143, versículo 8. Lembrando que a estrutura da minha Bíblia, por ser uma edição católica, pode ser um pouquinho diferente da sua nos Salmos.
Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: Davi ele acordava e logo cedo ele pedia para Deus, falou: faze-me ouvir o teu amor. Então Davi ele estava concentrado 24 horas. 24 horas a vida de Davi era dedicada a Deus. Assim como nós, alguns momentos da vida dele, ele dava uma tropeçada, ele escorregava um pouco no caminho, mas ele dedicava a sua vida 24 horas. Então ele queria ouvir do amor de Deus assim que ele acordasse. Olha que coisa linda para a gente ouvir. Salmo 144, também de Davi. A vitória provém de Deus. Então Davi reconhecia a Deus em tudo o que acontecia na vida dele, principalmente nas vitórias. Ele foi um rei que teve muitas conquistas militares. Ele praticamente não perdeu nenhuma guerra. Tudo que Deus mandou ele fazer, como ele colocava Deus à frente, ele conquistou. Então, e ele dedicou essas vitórias, ele reconheceu que quem fazia ele ganhar não era a habilidade militar que ele tinha, não era a inteligência que ele tinha, era Deus. Salmo 145, sinais do reino de Deus. Esse salmo também é de Davi. Então, olha só como o contato constante com o santo, o contato constante com Deus, olha o que passa a acontecer. Nós começamos a ter, não é só visões, mas a gente começa a ter vislumbres do que vai acontecer. Não estou dizendo para você buscar Deus como meio de adivinhação de futuro, não. Só que conforme a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. E em se aproximando de Deus, e Ele se aproximando de nós, nós vamos começar a enxergar as coisas mais como Deus do que como nós. Porque nós somos semelhantes a Ele. Então, a gente vai começar a enxergar não só com os nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais. A nossa visão vai começar a ser transformada. E Davi, nessas meditações, nesse relacionamento com Deus, nessas conversas, ele teve vislumbres do que o que Deus estava fazendo aqui na terra representava um outro reino, que era o que Jesus falou quando ele veio aqui na terra, né? Eu não sou, o meu reino não é desta terra. Então, Davi começou a ter sinais desse reino de Deus. E vamos dar uma lidinha aqui nos versículos 8 e 9, só para vocês verem o que Davi viu aqui. Javé é clemente e compassivo, lento na cólera e repleto de amor. Javé é bom para com todos, compassivo com todas as suas criaturas. Esse termo aqui, clemente e compassivo, quem que veio na terra e falou que era manso e humilde? Então, tá vendo como Davi ele teve o mesmo vislumbre que Moisés teve lá no Êxodo, né? Que Deus se declara, ele não usa as palavras manso e humilde, mas tanto no hebraico como no grego, os termos são relativos um com o outro. Então, Davi teve um vislumbre aqui de Jesus como rei, e ele descreve aqui, ó, Deus, Javé, é clemente e compassivo. Então, olha só, manso e humilde, Jesus se autodeclarou manso e humilde. Então, por isso que o título desse salmo é Sinais do Reino de Deus. E aqui encerra-se os salmos de Davi. O salmo 145 é o último registrado, né? Esse salmo 145, ele é muito bonito mesmo. A gente inclusive poderia ler ele inteiro. Agora eu vou ler aqui, ele não é muito comprido, mas vamos aproveitar um pouco dessa beleza aqui. Salmo 145. Eu te exalto, meu Deus e Rei, e bendigo o teu nome para sempre e eternamente. Então, por que isso aqui é... Vamos chegar lá, Rose, verso 3, vamos chegar lá. Por que é um sinal do reino de Deus aqui?
Quando que nós bendiremos o nome de Deus eternamente? Quando estivermos reunidos com Ele na Nova Jerusalém. Então, esse é o reino que Davi estava vendo aqui. Esse é o reino eterno que Davi viu. E a profecia era que um descendente de Davi seria rei. A casa de Davi reinaria eternamente. Mas Davi não estava preocupado que seria ele ou sua família. O que ele queria era estar nesse reino. Versículo 2: Todos os dias eu te bendirei, louvarei teu nome para sempre eternamente. Grande é Javé, muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Então, olha só o louvor que Davi derramou aqui nesses primeiros versículos. A grandeza de Deus é insondável. Uma geração narra para outra as tuas obras, anunciando tuas façanhas. Tua fama é esplendor de glória. Eu meditarei nos relatos das tuas maravilhas. Né? Bom dia, seu João, tudo bem? Então, olha só que bonito Davi aqui declarando que uma pessoa contaria a outras grandes coisas que Deus fez e ele meditaria nisso. Então, ontem a gente esteve reunido entre irmãos para conversar um pouquinho e teve um momento da conversa ali que, quando a gente se reúne, parte da nossa conversa é sempre Bíblia. A gente fala do que o nosso coração está cheio, do que a gente está aprendendo, do que a gente quer conhecer mais. Então, a gente fez ontem isso que está escrito aqui, ó. Meditarei os relatos das tuas maravilhas. Então, quando a gente se reúne, e não é só falar de Bíblia não, gente, mas o testemunho das nossas vidas é relatar o que Deus tem feito. Nós somos testemunhos vivos, nós somos milagres ambulantes. Então, quando a gente testemunha um para o outro, quando a gente fala do nosso coração um para o outro, a gente está fazendo isso daqui, a gente está meditando no que Deus tem feito. Então, a gente pode achar longe, ler um salmo e pensar, nossa, o que Davi fez para escrever? Davi escreveu e ficou registrado na Bíblia. A gente vive isso daqui todo dia. Quando a gente ouve a Deus e obedece, a gente vive isso aqui todo dia. E foi um momento maravilhoso, trocamos muitas informações, muito conhecimento ali, porque Deus é Deus, não importa se um lê mais, outro lê menos, se um estuda mais, se outro estuda menos, se um tem mais habilidade no falar, se outro tem menos habilidade, não importa, o conhecimento é de Deus. Então, a gente derramou um pouquinho de Deus um no coração do outro ali e foi sensacional. Vamos continuar aqui, a gente está no versículo 6. Divulgarão suas terríveis proezas e eu recontarei suas grandezas. Difundirão a lembrança da tua imensa bondade e darão gritos de alegria em tua justiça. Então, ele vai falar, Davi fala que vai recontar. Então, ele lembrava o tempo todo, ele meditava o tempo todo, ele não deixava a mente dele ficar divagando. A mente dele estava sempre voltada para um objetivo específico. Javé é clemente e compassivo, lento na cólera, repleto de amor. Javé é bom para com todos, compassivo com todas as suas criaturas. Aqui fala que Deus é lento em se irar, e logo em seguida fala compassivo com todas as criaturas. Isso é com aqueles que o ouvem e obedecem, e aqueles que não ouvem e não obedecem. Deus é compassivo com todos. Isso é ser inclusivo. Isso é levar todos em consideração na mesma medida. Não é que Deus ele gosta mais de mim porque eu o ouço e obedeço e busco ler a palavra dele. E aquele que não lê, Deus não gosta. Pelo contrário. Eu acho que Deus derrama mais amor na vida dessa pessoa que não o ouve ainda do que na minha. Não porque eu não precise, mas é porque eu já estou buscando, eu já estou tentando. E Deus ele prefere deixar as 99 de lado para resgatar uma que se perdeu, do que se preocupar o tempo todo com as 99. As 99 já aprenderam um pouquinho. Então, eu acho que Deus ele investe mais, não porque precise,
mas é porque ele quer aquele coração. Então ele quer aquele coração. E nós temos que ser movidos dessa mesma forma. Nós temos que querer aquele coração que ainda não gosta de Deus, que ainda não declarou o seu amor. É esse coração que a gente tem que buscar. E aqueles que estão ao nosso redor, a gente aquece o coração do outro e se junta para isso. Então, olha que salmo maravilhoso para meditar. Mais um salmo maravilhoso para a gente meditar aqui. Celebrem-te, Javé, todas as tuas obras, os teus fiéis te bendigam. Que eles falem da glória do teu reino, que eles narrem as suas proezas, é o que a gente fez ontem. Fazendo conhecer aos homens tuas façanhas e a glória majestosa do teu reino. Foi o que a gente fez ontem, a gente ficou um bom tempo ali só declarando coisas que Deus fez e a glória do reino dele. A gente não ficou ali medindo quem sabe mais ou quem sabe menos. Não, a gente ficou engrandecendo o nome do nosso Deus ali. Teu reino é um reino para toda eternidade. O teu governo se estende de geração em geração. Javé é amparo para todos os que caíram, e ele endireita todos os que foram encurvados. Então, o coração de Deus se move para aqueles que estão caídos ainda e não perceberam que existe um Deus que os levanta. Então, isso é o que move o coração de Deus. Isso é o que movia o coração de Jesus. E como Ele está dentro de nós, é isso que tem que mover o nosso coração. Então, esse tem que ser o nosso propósito de vida. A gente tem que anunciar esse reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem, para que eles venham a conhecer. A gente não quer trazer pessoas para a igreja para aumentar número, a gente não quer aumentar o número de membros de igreja, não, a gente quer que pessoas conheçam esse reino. E é isso que esse salmo está ensinando para a gente, por quê? Porque é isso que está no coração de Deus. Se está no coração de Deus, tem que estar no nosso. Os olhos de todos esperam em ti, tu lhe dás a comida no tempo certo, abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. Mais uma vez, quem veio aqui na terra olhou para a necessidade do povo e alimentou o povo. Jesus, olha aqui, dele que dá a comida no tempo certo. Javé é justo em todos os seus caminhos, fiel em todas as suas obras. Javé está perto de todos aqueles que o invocam, de todos que sinceramente o invocam. Ele está perto de nós, se a gente realmente quiser ele. Olha só. Então, por isso que Deus investe naquele que está um pouco longe. Porque ele ainda não declara sinceramente que quer Deus. Porque quando ele declarar que quer Deus, Deus vai estar perto dele. Olha só. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve deles o grito por socorro, lhes dá salvação. A salvação não é nossa, é dada para nós. Nós não conseguimos nos salvar. Alguém deu essa salvação a nós, está escrito aqui. Deus que nos dá a salvação. Ele guarda todos aqueles que o amam, mas destrói os ímpios. Então, muitas vezes se fala que Deus é amor e justiça, só que uma coisa não anula a outra. Quando Deus está amando, ele não deixa a justiça de lado. E quando Deus está sendo justo, ele não deixa o amor de lado. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Minha boca anuncie o louvor de Javé, e todo ser vivente bendirá seu santo nome para sempre e eternamente. Olha só que texto maravilhoso, poderíamos ficar falando sobre esse texto o dia inteiro, para falar a verdade. Olha que coisa linda de se ler. Então, esse livro de Salmos aqui, ele é especial por isso. Existem meditações aqui maravilhosas.
infelizmente o livro acaba, porém a gente pode ler ele quantas vezes forem necessárias, porque este livro aqui é o único livro, porque vocês podem ver aqui, está sempre cheio de livro, né? Esses livros pretos aqui em particular, eu já li 7 vezes cada um. É uma série de 7 livros e eu já reli eles. Então, quando eu pego para ler de novo, eu lembro bastante da história, porque eu já li algumas vezes. Só que este outro livro aqui é diferente, porque quando nós lemos a Bíblia várias vezes, a gente até vai lembrar da história. Só que, por mais que a gente decore isso aqui, cada leitura é um aprendizado novo. Então, se você ler 10 vezes este salmo, não é que você vai ter 10 interpretações diferentes, mas você vai ter 10 leituras edificantes em uma área diferente. Então, esse livro aqui é o único que você pode ler quantas vezes você quiser, que ele não vai ser maçante, não vai enjoar, e por mais que você decore, sempre haverá algo novo a ser descoberto aqui. Sempre. E eu te desafio a fazer isso. Escolha um texto e leia ele todos os dias por 30 dias. Você vai ver a diferença de uma leitura entre a outra e você vai ver o impacto que isso vai causar na sua vida. Os outros livros aqui, eu tenho vontade de reler alguns porque eu gosto, porque são bons, a história é interessante. Só que quando eu estou lendo, eu percebo que os detalhes principais, né, a parte principal da história, eu já consigo lembrar ela quase que inteira, né? Um detalhezinho ou outro que a gente lê e relembra e que fala que é interessante. Agora aqui não, aqui é diferente. Aqui é algo novo, todos os dias, todas as vezes que você lê. Se você pegar o Salmo 145 e ler ele hoje à noite, você vai ver coisas diferentes. Agora a gente vai para a última sessão de salmos na Bíblia, né? Salmos de louvor agora, todos eles sem autor declarado. Salmo 146, as bem-aventuranças do reino, é um hino de louvor a Deus. Salmo 147, é bom cantar ao nosso Deus. Vamos ler só o versículo 11. O legal é que os salmos, apesar de não estarem em ordem cronológica, eles conversam muito uns com os outros. Versículo 11, Salmo 147. Javé aprecia aqueles que o temem. Então, olha só. O temor a Deus nos aproxima a ponto de Deus valorizar esse relacionamento. Ele gosta disso. Ele aprecia quem tem temor. Salmo 148, o louvor da criação. Então, Salmos termina com músicas, não poderia ser diferente. E aqui a criação declara louvor a Deus. Salmo 149, um cântico novo. Isso aqui é mais um hino de louvor de pessoas que estão derramando alegria, amor por Deus e deixando isso fluir do seu coração como um cântico, uma música nova, né? Porque quando a alegria nasce no nosso coração e a gente externa isso, é isso que esse cântico novo quer dizer. É você declarar aquela alegria espontânea, aquele amor espontâneo que nasceu ali. E o Salmo 150, para fechar, o título aqui é Louvor Universal. Então todo ser que respire louve ao Senhor, toda a criação louva ao Senhor. E não tem maneira melhor de encerrar esse livro de Salmos com louvor a Deus. E nós louvamos a Deus por essa leitura preciosa que Deus nos permitiu ter. Louvem a Deus pela leitura da sua palavra. Porque quando nós conhecemos isso aqui enche o nosso coração de uma forma que a gente não consegue não derramar um cântico novo. Então, o objetivo de Salmos é isso. É te direcionar para a adoração, te ensinar a adorar. E
mesmo em momentos de dificuldade, de tristeza, de dor, de perda, a única coisa que nós temos que fazer é louvar a Deus. Por isso que existem tantas músicas que falam praticamente a mesma coisa. Por isso que existem anjos agora, nesse instante, declarando louvor a Deus. Porque o que eles viram para eles é tão suficiente que eles não conseguem fazer outra coisa. E eles não precisam fazer outra coisa além de louvar. Então, que nós venhamos a aprender isso. A leitura é um método de louvor a Deus. Tenham isso no seu coração. Externar o que você leu é louvar a Deus pelas coisas que Ele fez. Então, a gente hoje fez o que está escrito aqui em Salmos. Isso que nós fizemos agora é salmodiar a Deus. Paulo fala, a gente vai ver lá na frente, quando vocês estiverem reunidos, falem do que é bom, salmodiem a Deus, cantem hinos. E é isso que a gente fez agora. O céu se alegra por isso, nós nos alegramos. E nós estamos fazendo isso não é porque queremos apenas, é porque tememos a Deus. Ele nos ordenou fazer isso. E a gente acabou de ler que Deus se agrada daqueles que temem. Então, olha só que maravilha. A gente sai de um livro bom para entrar no melhor ainda agora. A gente vai entrar em Provérbios. E Provérbios tem algumas pérolas aqui que são pedras preciosíssimas, né? A maioria dos provérbios escritos aqui foram, nem todos escritos por Salomão. Alguns eram pessoas da corte que anotavam o que eles viam Salomão fazer, de tão fora do comum que Salomão fazia, e os servos dele decidiram começar a anotar o que ele estava fazendo. Então, todos os salmos aqui, todos não, exceto o 31, foram escritos por Salomão ou por sua corte. E aqui são, se Davi era uma pedra bruta que foi lapidada, aqui já é uma pedra terminada. Não que Salomão tenha sido maior, mas você vai ver o refino da sabedoria aqui, porque Davi dedicou a sua vida a amar a Deus. Salomão dedicou a sua vida em buscar a sabedoria. Os dois tiveram consequências boas e ruins. E Salomão, a gente sabe que no meio do caminhar dele ele se perdeu, porém no fim da vida a ficha caiu e ele entendeu o que tudo aquilo significava. Mas aqui a gente vê um refino na sabedoria, né? Porque Salomão dedicou a vida dele em buscar sabedoria. Então, a gente vai agora desfrutar um pouquinho disso aqui também. Então, Provérbios 1, no comecinho dos versículos 1 ao 7, é o título e a finalidade da obra. Vai descrever um pouquinho aqui qual o objetivo deste livro. E a gente vai ler os versículos 2, 4 e 7 agora do comecinho. Então vamos lá, vou ler o comecinho inteiro aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as palavras profundas, para receber a disciplina e inteligência, justiça, direito e retidão, para ensinar a prudência aos ingênuos, para dar conhecimento e astúcia aos mais jovens. Que o sábio escute, pois assim aumentará o seu saber, e o homem prudente adquirirá conselhos inteligentes, para entender provérbios e palavras, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor de Javé é o princípio do saber, porém os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, olha só que começo. Então, isso daqui é algo para você buscar, para você ser inteligente, para você ter discernimento, para você conhecer o certo e o errado, para que você possa ensinar e que para você possa ter um alerta de que
devemos ter cuidado com a falta de sabedoria. Isso é chamado de tolice na Bíblia. Aquele que despreza a sabedoria e a disciplina é considerado tolo. Então, aqui já deixou bem claro o aviso. Por isso que eu sempre falo da importância de querer ler. Olha o quanto a gente tem a ganhar com isso. Às vezes a pessoa acha que ler é perder tempo. Pelo contrário, você está ganhando coisas preciosíssimas que ninguém pode tirar de você. Nós podemos perder a nossa saúde, a nossa liberdade, nós podemos perder os nossos bens, porém o que você adquiriu aqui, ninguém pode tirar de você, a não ser que você mesmo escolha deixar de lado e abandone a sabedoria. Aí você vai estar sendo um tolo. Ao contrário, se você permanecer perseverando nisso aqui, essa sabedoria é dada por Deus e ninguém pode tirar de você. Então você pode perder tudo menos isso aqui. Dos versículos 8 ao 19 vai falar da armadilha dos pecadores. Então, primeiro apresenta-se a preciosidade da sabedoria e depois faz-se um alerta. Tomem cuidado com isso. Versículo 17, a gente vai ler agora. É inútil preparar a armadilha quando o pássaro estiver olhando. Por que isso daqui é um aviso e nós temos que tomar cuidado? Satanás nos rodeia o tempo todo. O tempo todo. Porém, um versículo famoso, até quem não é crente acho que conhece, que nós devemos vigiar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Temos que estar atentos. Então, é inútil preparar a armadilha quando o pássaro estiver olhando. Se estivermos atentos, é inútil tentar nos prender, porque estamos atentos. Por isso, temos que estar vigiando o tempo todo. Versículos 20 a 33 vai falar que a sabedoria ela tanto nos repreende quanto nos convida. Então, é muito interessante você ler esse trecho aqui e imaginar a sabedoria como se fosse uma pessoa. É muito legal. E a gente vai ler os versículos aqui 29, 31 e 33. Vamos lá, 29. Porque vocês odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. Vamos ler o 30 também. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram todas as minhas advertências. Por isso, vocês comerão o fruto da própria conduta e serão saciados com seus próprios conselhos. 32. Sim, a revolta dos ingênuos vai levá-los à morte, e a despreocupação acabará com os tolos. Mas aquele que me obedece viverá tranquilo, estará seguro e nenhum mal temerá. Então, se a gente buscar a sabedoria, o resultado disso é viverá tranquilo, estará seguro. Nenhum mal você vai temer se você abraçar essa sabedoria. Capítulo 2. A sabedoria é um dom de Deus. Então, aqui a gente imagina a sabedoria como uma pessoa. E a gente recebe essa pessoa como um dom de Deus, um presente de Deus para nós. O dom, ele é dado por Deus, mas nós podemos buscá-lo. A gente pode trabalhar esse presente que Deus nos deu. A gente pode aprender o que significa isso. A gente pode se dedicar nisso. A gente pode desembrulhar esse presente e cada vez que a gente desembrulhar, vai ter uma surpresa nova ali a ser descoberta. Então, a gente vai ler do 1 ao 6 aqui. Eu poderia ler tudo isso daqui e não falar nada que já seria suficiente. Só o fato de ler já é bom demais. Capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e conservar os meus mandamentos, dando ouvido à sabedoria
e inclinando o coração ao entendimento, se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você buscar a sabedoria como dinheiro e a explorar como tesouro escondido, então você entenderá o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. Pois é Javé quem dá a sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, se a gente buscar, investir nisso daí, se dedicar, perseverar, a gente vai entender o que é amor de Deus e a gente vai alcançar o conhecimento de Deus. Olha que isso aqui me pegou, gente. Quando eu li isso daqui ontem, eu falei, caramba, eu já li, como eu falei para vocês várias vezes, mas isso aqui de que eu vou entender o que é o temor é o princípio da sabedoria. E se eu buscar essa sabedoria, eu vou entender o que é o temor. Então, olha que profundidade. Eu dependo de Deus para entender Deus. E para conhecer Deus, eu dependo dele. Eu preciso temer para conhecer. E se eu temer, eu vou entender o que é o temor e conhecer quem Deus é. Isso plantou algo na minha mente ontem que eu desejo isso daí. Eu desejo isso. Eu busco isso, eu quero isso, não só para ser mais que os outros ou ter mais conhecimento. Eu desejo isso de verdade. Eu quero conhecer cada vez mais. Eu quero não só entender, mas eu quero mergulhar nisso daqui. Eu quero entrar de cabeça. Eu quero que isso daqui seja a base da minha vida. Conhecer a Deus e buscar e perseverar em conhecer a Deus é o que a gente tem que querer e buscar. E o objetivo desse vídeo é isso, que esse desejo nasça em você também. Porque olha que maravilhoso esse versículo aqui. Eu vou deixar ele anotado aqui, eu vou voltar nele, eu vou ler mais vezes, eu vou orar em cima dele, porque eu quero mais. Ler uma vez para mim não é suficiente. Por mais que eu tenha entendido, eu quero entender de novo, eu quero entender de novo, eu quero prosseguir nisso. Vamos ler agora os versículos 16 e 17. Porque assim como tem o aviso do que é bom, tem um alerta também que você precisa tomar cuidado. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira, da gentia que seduz com sua fala suave, que abandona o amigo de sua juventude e esquece a aliança do seu Deus. Eu não estou fazendo um alerta aqui contra, como está escrito, da pessoa que não toma cuidado com a mulher estrangeira, mas qual que é o alerta que está aqui? Quem que veio seduzir a criação com a fala suave? Satanás. Através da serpente tentou e conseguiu seduzir Eva e Adão. E com isso, o que aconteceu? Eva e Adão esqueceram da aliança do seu Deus. Então, esse é o alerta aqui. Tome cuidado com a sedução. Se você cair na sedução, você vai esquecer a aliança que você tem com o seu Deus. Então, esse é o alerta. A sabedoria te preserva disso. Por isso é importante você buscar a sabedoria, porque ela te preserva da sedução. E aqui não é só a sedução entre homem e mulher, não. É a sedução da nossa vontade contra a vontade de Deus. Às vezes nós queremos algo que não está de acordo com o que Deus quer para nós. Mas o nosso desejo, nosso coração está voltado para isso. Vou dar um exemplo. Eu desejo comprar cada vez mais livros. Porém, não preciso comprar todos os que eu quero. Então, às vezes eu oro para que Deus me direcione o que eu devo comprar. Tem os livros normais aqui, de literatura, de ficção, de suspense, de terror que eu gosto. E tem livros cristãos aqui escritos de acordo com o que está aqui na Bíblia. Tem Bíblias aqui. Tanto esses aqui quanto esses, algumas vezes, nem sempre eu peço a direção para Deus para comprar, porque o meu coração, o desejo dele, ele pode me seduzir
a não fazer a vontade de Deus. Então esse é o alerta aqui. Cuidado com a sedução, porque a serpente, ela não seduziu Eva com o que não estava no coração dela. Pelo contrário, ela seduziu com o que estava lá. Então a sedução é eu dar ouvidos a uma voz que não é de Deus, para satisfazer um desejo que já está no meu coração, para me deixar seduzir pela minha própria vontade. Então esse é o alerta aqui. Vamos lá, capítulo 3. A sabedoria é temer a Deus. E não tem como, gente, falar de uma outra maneira a não ser ler o texto. Eu vou ler o primeiro trecho inteirinho, que é dos versículos 1 ao 12. Vamos lá. Meu filho, não esqueça o meu mandamento. Guarde no coração os meus mandamentos. Lembra, para nós não sermos seduzidos por nossa própria vontade, algo tem que estar guardado no nosso coração aqui, para nos salvar de nós mesmos. Os mandamentos de Deus. Guarde no coração os meus mandamentos, porque eles acrescentarão longos dias para você, muitos anos de vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não o abandonem. Amarre-os em volta do pescoço e escreva-os na tábua do coração. Assim você alcançará favor e entendimento diante de Deus e dos homens. Confie em Javé com todo o coração. Não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Ele aplanará as suas trilhas. Não se considere sábio diante de si mesmo. Tema a Javé e desvie-se do mal. Isso há de ser remédio para o seu ventre e alívio para os seus ossos. Honre a Javé com suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Assim os celeiros ficarão sempre cheios e os tonéis repletos de vinho novo. Meu filho, não repreze a disciplina de Javé, nem canse de suas advertências, porque Javé corrige aqueles quem ele ama, como o pai corrige o filho preferido. Então, olha só que texto maravilhoso, não precisa nem de explicação. Então, vamos pegar esses trechos aqui de Provérbios, vamos ler ele, reler, ruminar, meditar nisso, orar nisso. Você vai ver o quanto isso vai acrescentar na sua vida e no seu coração. Capítulo 3, versículos 13 a 20, vai falar da árvore da vida. Olha só que legal. A árvore da vida está remetendo o que? Ao Éden, lá no início. Vamos ler o versículo 18. Ela é árvore da vida para aqueles que a adquirem. Felizes são aqueles que a possuem. Está falando da sabedoria. Sabedoria é árvore da vida, aqueles que possuem. Então, esse trecho aqui está ligado lá com Gênesis 1, 2 e 3. Olha só que interessante. Sabedoria é árvore da vida. Versículos 21 a 26 vai falar da proteção de Deus. Então, olha o quão importante é a sabedoria. O quão importante ela é. Vamos ler o versículo 21 aqui. Meu filho, não perca de vista a inteligência e conserve o discernimento. Isso gera proteção de Deus para a sua vida. Olha o quanto é importante. Esse vídeo vai ficar gravado, se você quiser voltar e rever, e anotar, e escrever. É muito interessante isso aqui, gente. Muito profundo. Eu posso ficar horas falando aqui e eu vou estar apenas arranhando a superfície. O que Deus quer é que você entre nessa profundidade aqui. Eu estou querendo entrar e vou me dedicar mais para isso. Agora, Deus quer que você faça isso também, porque ouvir de alguém que já fez é importante? É, mas você pode e você tem liberdade com Deus para fazer isso
pessoalmente, você e ele na sua intimidade, e buscar essa preciosidade aqui que é a sabedoria. E para acabar o capítulo 3, versículos 27 a 35, vai falar de solidariedade, justiça e paz que começam a ser frutos de buscar a sabedoria. Então, sabedoria é bom para nós, é vida, é inteligência, é discernimento, só que isso é tão bom que não para em você, vai atingir as pessoas ao seu redor, vai começar a moldar o seu caráter e a sua vida, e as pessoas ao seu redor vão ver isso. Capítulo 4, versículos 1 a 9. O passado ensina. Isso aqui também me pegou, galera. Por quê? Ainda estou sendo curado e trabalhado de coisas que aconteceram no meu passado que eu ainda não deixei para trás. Só que o passado não é só para ser vivido e esquecido, não. A gente tem que olhar para ele e o que o passado vai fazer conosco? Vai nos ensinar. Então a gente vai olhar para trás, curados do passado. Você vai olhar para o passado, ele não vai te ferir mais. Só que você vai aprender com o seu próprio passado. Capítulo 4, versículos 10 a 27, vai falar o melhor caminho. Então a gente vai ler aqui o versículo 11. Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria e guiando você pelos caminhos da retidão. O melhor caminho é buscar andar num caminho de retidão. Versículo 13. Agarre-se à disciplina e não a largue. Proteja a disciplina, pois ela é a sua vida. Então, o melhor caminho é retidão e guardar a vida é ter disciplina. Olha o quão sério isso é. Versículos 20 a 23 agora. Meu filho, esteja atento às minhas palavras, dê ouvido às minhas sentenças. Não deixe que elas se afastem dos seus olhos. Guarde-as bem dentro do coração, pois são vida para quem as encontra e remédio para todo o corpo. Guarde seu coração acima de tudo, porque dele brota a vida. Então, um coração que tem a sabedoria dentro dele é um coração curado. Dele brota a vida e não dor, e não sofrimento. Olha só, guarde, acima de tudo, guarde o seu coração, porque se ele não estiver curado, se ele não estiver com Deus preenchendo ele totalmente, o que vai acontecer? O que eu acabei de falar. O desejo do seu coração vai ser um desejo diferente do desejo do coração de Deus, e você vai ser seduzido por si mesmo e vai estar desobedecendo a Deus, seguindo o seu coração. Então, se o seu coração estiver apontado na direção certa, a vitória é garantida. Não vou falar sucesso, mas você vai ser bem sucedido no que você fizer. Não haverão problemas que possam te derrubar. Não haverão dificuldades que você não consiga superar se o seu coração tiver alicerçado em Deus. Se o seu coração tiver guardado essa sabedoria dentro dele. Olha que maravilhoso. A gente podia fazer o ano inteiro só falando disso, cara. O ano inteiro bebendo dessa fonte, porque isso aqui é o que nos guarda de nós mesmos. É o que nos guarda de nós mesmos. Capítulo 5, versículos 1 a 14. Sedução que leva à morte. Então, se a gente fizer isso, estamos com o coração guardado, estamos com sabedoria, vamos seguir um caminho de retidão, vamos ter disciplina. Agora, se a gente não fizer, a sedução leva à morte. Capítulo 5, versículos 15 a 23, vai falar da esposa que mata a sede. Aqui é um alerta para os casados,
Então, se você está com o seu coração guardando a sabedoria, Deus tomou conta do seu coração e você não é seduzido mais por si mesmo, o que Deus colocou diante de você, o que Deus entregou na sua mão, é suficiente para você. E aqui fala que a sua esposa será suficiente para você. Esse é o alerta que está aqui em Provérbios 5, versículos 15 a 23. Se você obedecer tudo isso, você estará plenamente completo e satisfeito. Se você não fizer, você vai ser seduzido pela sua vontade, e a sua vontade levará à morte. Capítulo 6, versículos 1 a 5 vai falar de prudência. Agora, são frutos que vão ser gerados de um coração curado, de um coração completo, de um coração que aprendeu com o passado, de um coração que colocou Deus em primeiro lugar. Então vai falar de prudência, capítulo 6, versículos 1 a 5. Capítulo 6, versículos 6 a 11 vai falar de responsabilidade. Mais um alerta aqui, capítulo 6, versículos 12 a 15, maldade traz desgraça. Então, no tempo todo, Salomão está falando de um coração que teme a Deus e de um coração que não teme. Então, tem sempre esse comparativo aqui. Mais um alerta para nós aqui, capítulo 6, versículos 16 a 19, coisas que Deus detesta. Olha só esse alerta aqui, vamos ler? Capítulo 6 de Provérbios, versículos 16 a 19. Javé detesta 6 coisas e a 7ª ele abomina. Então, tem 6 coisas que Deus detesta e uma delas ele abomina mais do que as outras 6. Olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. 6 coisas Deus detesta. Olha a 7ª agora. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ele odeia mais do que as outras 6. Porque está ferindo o coração das pessoas e levando elas à sedução que leva à morte. Nós temos que semear sabedoria, semear amor, paz. Então nós temos que semear frutos do Espírito. Aqui é uma atitude anticristo. Se você, em algum momento da sua vida, já teve essa atitude e não deu importância, dê importância, porque quando você semeia discórdia, se o seu coração não está em Deus, em algum momento da sua vida você vai semear essa discórdia que está sendo falada aqui. Então, esse comportamento é anticristo. Então, você está sendo um agente do anticristo quando você semeia discórdia entre os seus irmãos. Isso é muito sério. Muito sério. Estamos quase acabando aqui já, galera. Capítulos 6, versículos 20 ao 35. Como Salomão era um homem notoriamente conhecido por vários casamentos, ele também deixa não só conselhos bons, como alertas também. E esse aqui é um alerta sério, falando que o adultério é fogo que destrói. Então, leiam com calma, entendam o que é isso aqui e guardem no coração para aprender com o que está escrito aqui. Salomão o tempo todo ele fala de coisas do coração. A gente tem que ter essa visão dessa leitura desse livro de Provérbios. Capítulo 7, mais um alerta aqui. A sedução da estrangeira. Isso que eu falei da sedução aqui, galera, também me pegou bastante. Temos que ter cuidado para não nos deixarmos sermos seduzidos pela nossa própria vontade. Capítulo 8. Capítulo 8 é lindo, cara, lindo.
versículos 1 a 11, vai falar da voz da sabedoria. Aqui é a cereja do bolo do livro de Provérbios, é o capítulo 8. A voz da sabedoria. Capítulo 8, versículo 12 a 21. Da sabedoria vem a justiça. Então ele vai falar da sabedoria, como que a sabedoria foi criada, o que a sabedoria fez. É lindo, cara. Isso aqui pode ler várias vezes durante o seu dia, durante o mês. Reserve um tempo esse mês aqui, que a gente começou a ler Provérbios. Escolha um trecho que você gostou e leia mais vezes. Ore esse trecho aqui, peça que Deus te ensine o que significa isso. Fala, Deus, eu quero saber mais dessa sabedoria que está sendo falada aqui. Me ensina mais o que é isso. Então, busque ler só esse trecho, ore e medite nele. Fique pensando durante o dia, fala, Deus, eu quero me aprofundar nessa sabedoria aqui. Você vai ver o quão rico isso faz o seu dia ficar. Capítulo 8, versículos 22 a 36. A sabedoria criadora, vai falar das coisas que a sabedoria criou. Capítulo 9, versículos 1 a 18. A escolha fundamental. A gente vai ler o versículo 10 aqui, que é famoso. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, de Javé. E o conhecimento do santo é inteligência. Então, sábio é aquele que conhece a Deus. Inteligente é aquele que conhece a Deus. Capítulo 10, agora a gente vai entrar numa sessão diferente de Provérbios, do capítulo 1 ao 9. Foi um texto mais profundo, mas Salomão investiu mais tempo para pensar nisso. E agora são conselhos, alguns aqui a gente vai até lembrar, que são tidos como dito popular. Não é dito popular, é provérbio da Bíblia, mas são versículos pequenos. Sempre vai ter o lado certo e o lado errado. É um comparativo entre o certo e o errado. Então do 10 em diante vai ser sempre assim, um versículo curto comparando o certo e o errado, tanto que o título, e o tema é sabedoria e insensatez, justiça e injustiça. Então é sempre o comparativo entre o certo e o errado. Vou dar um exemplo aqui. Versículo 12, capítulo 10. O ódio provoca brigas, mas o amor encobre todas as ofensas. Então, tá vendo? O ódio gera brigas, o amor encobre qualquer ofensa. Vamos no 19. Não falta pecado em quem fala demais. Vamos de novo. Não falta pecado em quem fala demais, e é prudente quem põe o freio na própria boca. Então, quem fala demais, não falta pecado para ele. Quem fala de menos é prudente. E daqui em diante é assim. O capítulo 11, ele permanece nisso daí. E para terminar a nossa leitura de hoje, que foi excelente para mim, foi uma das melhores até hoje. Versículo 30. O fruto do justo é uma árvore de vida. O sábio cativa as pessoas. Olha só. O sábio cativa as pessoas. O fruto do justo é árvore de vida, e desta árvore outras pessoas podem vir e se alimentar dela. Então, galera, que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei aqui hoje. Foi excepcional. Essa sabedoria aqui é o que nós temos que buscar. Essa sabedoria está à nossa disposição. A gente ainda é livre para buscá-la. E mesmo que chegue a perseguição e tire esse livro de nós, isso está no nosso coração. Ninguém tira de nós. Então, quanto mais a gente souber isso aqui, mais vamos ser sábios, mais vamos ter alegria e mais poderemos alimentar as outras pessoas. Isso aqui está guardado no nosso coração. Quando alguém precisar, é só a gente tirar de nós e dar para elas. Então, que vocês estejam felizes como eu estou agora, alegre, o coração cheio de amor
pela palavra, por Deus e por vocês. Vocês estão aqui ouvindo isso, estão sendo edificados, estamos sendo edificados juntos aqui. E tenho certeza absoluta que hoje o seu dia é diferente, e esse conhecimento que está no coração, no seu coração, essa sabedoria, você não vai guardar só para você. Então faça um desafio hoje para você que ouviu, derrame esse amor no coração de outra pessoa, não guarde só para você, compartilhe, e que essa pessoa seja cheia do amor de Deus, assim como você foi agora. E vamos agradecer, Pai. Te agradecemos pelo dia especial de hoje, Pai. Te agradecemos por essa palavra preparada aqui hoje. Te agradecemos por tanto amor, Pai. E que esse amor venha tomar conta dos nossos corações, a ponto de transbordar, Pai. E que nós não tenhamos retenção de dar esse amor a quem quer que seja, Pai. Que não venhamos fazer escolhas, mas que venhamos derramar este amor no coração dos nossos irmãos, Pai, seus filhos. E que venhamos fazer isso em honra e glória do seu nome, Pai. E oramos também, Pai, um pedido especial para que continuemos com essas lives, Pai. Porque o Senhor sabe sim de todas as coisas, mas o nosso pedido hoje é: nos dê condições de continuar, Pai. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. E não são regras de um aplicativo que irão nos parar, Pai. Pelo contrário, confiamos na Tua soberania, no Teu poder, Pai. E continuaremos, não importa como seja, mas o nosso pedido é: nos ajude a continuar aqui ao vivo, Pai, fazendo essas coisas em honra e glória do Seu nome, contando ao mundo aquilo que o Senhor fez até que Jesus volte, Pai. Confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu amor, Pai, e confiamos na Tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e até a nossa próxima leitura.